Olá, boa noite! Não existe barreira que vai nos travar, que vai nos dificultar. O que é prometido é cumprido. Essa aula gratuita era para estar acontecendo pelo YouTube. Eu tive um problema grande aqui na câmera, não sei o que aconteceu, não conseguia as pessoas me ouviam, mas não me visualizavam. Enfim, aconteceu um grande problema, dificultou todo o acesso, mas nós estamos aqui. Estamos aqui para cumprir com a palavra e a aula gratuita está sendo fornecida a todos vocês. E eu vou fazer mais que isso. Além de cumprir com a palavra, de estar passando a aula para vocês conforme combinado, eu vou deixar ela gravada dessa vez, tá? A princípio era ser feita pelo YouTube, não ficaria a aula gravada, mas as dicas vão ficar aqui para vocês. Então, agradeço muito a compreensão de todos e a participação. Vai ser ótimo, ok? Quem ficou, quem pôde continuar aqui, isso estava previsto para as 19h45, agora são 20h46, ou seja, a gente teve uma hora aí de diferença, mas conforme eu disse, não é isso que vai travar a gente, que vai dificultar. A nossa palavra com vocês está sendo cumprida sempre. Então vamos lá. Eu agradeço muito a todos que votaram nas redes sociais e solicitaram a realização dessa aula gratuita ou dessa live, enfim, como desejar chamarem, sobre como comportar-se em entrevista de emprego. É claro que eu faço disso um grande treinamento, ele é mais longo, tem muito mais conteúdo, só que eu fiz um resumão para que eu possa pelo menos passar para vocês aí que acompanham meu trabalho algumas dicas importantes para que vocês possam se adaptar a esse tipo de cenário e tirar algumas barreiras da frente. Se vocês desejarem depois um conteúdo mais profundo, alguma dica maior, alguma informação, por favor me procura, pode mandar nos comentários. E para quem desejar contratar o trabalho, o serviço de treinamento, que aí nós vamos mais a fundo na postura e na imagem corporativa, por favor fiquem à vontade, a gente vai ter um maior imenso prazer de poder oferecer para vocês essa qualidade. E aproveitando o gancho aqui, a gente está aqui ao vivo, aqui com a Priscila da Rouparia da Pri. A Priscila, por favor, acompanhe aqui o nosso trabalho. Nós vamos entrar dia 4 agora, ao vivo, às 20h30, 20h30, Priscila, me corrige que eu estou sem material aqui, 20h30, 20h45, ao vivo, falando sobre a importância do tipo de roupa no ambiente de trabalho, se isso influencia, se não influencia. Os assuntos são bem casados aí, há uma junção sensacional, não percam, hein? Vai ser muito legal para todos vocês aí que estão tentando entrar no mercado de trabalho, ou para quem já está no mercado de trabalho não sabe como se colocar numa entrevista de emprego, numa reunião de negócios, ou mesmo dentro do ambiente de trabalho. E vamos lá, então retomando aqui o conteúdo para vocês, vamos falar um pouco sobre o começo de tudo, que é o currículo profissional. Para você que está procurando trabalho, para você que quer mudar de serviço e participar de uma entrevista de emprego, o primeiro ponto que o recrutador vai ter contato é com o seu currículo profissional. Ainda que você seja indicado por alguém, ele vai olhar o seu currículo profissional para ver onde você trabalhou, ter uma referência próxima de onde você reside, qual é o seu objetivo, qual é a sua pretensão salarial, se você tem disponibilidades, se você fez cursos, o tempo que você fica dentro das empresas, se você passa pouco tempo, você migra para outro, ou se você tem estabilidade, enfim. Todas essas etapas que se chamam análise precisamente, são feitas pelo recrutador. Ponto principal disso: o currículo deve estar bem elaborado. Aí você me pergunta, Beto, existe o currículo perfeito? Não, não existe o currículo perfeito, mas existe o currículo mais próximo disso. Por quê? Qual é o ponto de equilíbrio? Você colocar as suas atividades, o seu conteúdo, a pretensão salarial próximo daquilo que a vaga está procurando. Muitas vezes o recrutador, ele passa rápido, ele olha pontos principais. Esse aqui mora próximo, esse tem a experiência que eu desejo, esse daqui tem o salário próximo daquilo que a gente pode pagar. Então, peraí, o Lúcio está avisando a gente aqui que não está chegando o áudio, tá para todo mundo assim, hoje está complicado, mas não vai vencer, nós vamos conseguir fazer essa live. Por favor, me sinalizem aqui se não tem, se todos estão recebendo bem o áudio, por favor. Me deem, avisem aqui nos comentários. Tá? Lúcio, por favor, você está recebendo bem o áudio agora?
Tá chegando para você? Ah, ótimo, a Daniela tá falando que tá chegando bem. Bom, se chegou para alguns, Lúcio, legal. Fábio também tá dando ok. Fábio, um abraço, um beijo no seu coração. Legal, Lúcio. Muito bom. Então, retomando, gente, onde eu estava na parte de currículos, então, de você identificar-se com a vaga, de você montar esse currículo próximo daquilo que a empresa está procurando. Aí você fala para mim, poxa, Betão, mas às vezes eu não sei a empresa, eu não sei, essa vaga vem por uma agência, como é que eu faço? Então coloque baseado no tópico da vaga. Qual é a função, qual é o cargo desejado? Eu estou precisando de um analista contábil e você tem experiência fiscal. Você pode citar, mas procure colocar mais as suas experiências como analista fiscal, como analista contábil, que isso sim vai atender exatamente aquilo que a vaga procura. A vaga não está lá, coloque salário a combinar ou não tem disponibilidade de salário. Procure ver o salário de mercado, entenda o cenário atual e coloque um salário ali que seja adequado ao qual o recrutador possa te chamar para a vaga. Procure deixar o currículo sempre objetivo naquilo que você está procurando. Você já ouviu muita história, o currículo tem que ser sucinto, não pode ter mais de 3 páginas. E se você tem a experiência profissional que ultrapassa isso, você vai tirar? Não, é lógico que não. Você vai colocar sim no currículo. Procure de alguma forma ser objetivo, mas coloque a sua experiência. Se ela é válida, se o recrutador vai observar esse tipo de coisa, você deve colocar. Outro detalhe importante. Devo colocar a foto no currículo? Depende. Se você está se candidatando a uma vaga para o comércio, para uma empresa de moda, ou uma vaga que exija muito o aspecto da imagem, da aparência, é interessante você colocar essa foto no currículo. Só que, por favor, não vá cometer o erro de fazer selfie, não vá colocar foto sem camisa, colocar foto andando de moto, tocando instrumento musical. Não é isso que vocês devem fazer. E parece loucura, mas existe sim pessoas que procedem dessa forma. Para nós que recebemos currículo profissional, a quantidade de loucuras aí e de certa forma, entre aspas, uma ignorância no assunto é muito grande. Então, a foto tem que estar preferencialmente com uma roupa legal, uma foto de lado, braço cruzado, uma foto com o seu rosto, enfim. Procure ser assertivo com isso, é muito importante. Lembre-se que a pessoa que está do outro lado avaliando você, ela vai observar tudo o que você colocou no currículo. Você pode ter um histórico profissional muito bacana. Se você colocar uma foto bizarra, isso pode comprometer. São pessoas, lembre-se sempre disso, são pessoas, são gerações diferentes, isso vale para o recrutador também. Estamos lidando com gerações diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Então, toda essa situação, ela pode se complicar dependendo da forma que a pessoa que está recrutando, seja o recrutador, recrutadora ou um gestor, tem a visão dele de leitura do cenário. Então, você coloca lá uma foto linda, maravilhosa, acertou, foi muito bem, ótimo. Mas aí você escreve uma grande bobagem no currículo que não serve e que vai já causar um impacto negativo. E o que acontece? O recrutador não vai te selecionar. Hoje, muitas empresas utilizam muito mais aí a internet, né, bancos de currículos ou até pelo próprio site da empresa para receber esse material. Em contrapartida, ainda há empresas que recebem o currículo físico. Então, sabe aquela velha dica, quando a gente ainda não utilizava a internet dessa forma que está hoje, que você printava o seu currículo numa folha colorida para se destacar? Isso ainda vale, é importante. Não vai usar o rosa, não vai usar cores muito chamativas. Coloquem cores assim, um azul clarinho, um amarelo bem claro, um verde bem claro. Existe papel sulfite dessa forma e você pode sim destacar o seu currículo. Há muitos modelos na internet, muitos sites aí que oferecem template para montar o currículo. É legal, só que tome cuidado também para que não fique exagerado. Lembre-se sempre que tem situações e situações. Se você vai mandar o currículo para uma empresa que não tem um perfil muito aberto, uma empresa familiar, uma empresa mais conservadora, pelo que você observou, viu no site, ou o recrutador que ligou para você ou mandou e-mail abriu esses dados, não vai mandar um currículo todo chamativo que a empresa pode te ver com outros olhos.
Vejam bem, independente de você gostar ou não desse tipo de postura, independente de você acreditar ou não que isso é correto ou incorreto, é a forma que muitas pessoas trabalham. E trata-se do comportamento, da leitura de geração, da maneira de interpretar, da maneira com que a pessoa administra a empresa ao qual ela é dona ou gerencia. Então é muito importante que vocês observem isso no momento de fazer o currículo. Ele é a sua primeira porta, ela é a primeira imagem. Se você não fizer direito, vai ter problemas. Tem dificuldade para fazer currículo? Nós temos aí a prestação de serviço também para pessoas físicas, que nós damos dicas profissionais, orientações de procedimentos de imagem, postura e entrevista de emprego, e também ajudamos na elaboração do currículo. Espero estar ajudando vocês, pelo menos nessa primeira visão. Muito bem. Administrar a ansiedade. Muito importante e muito difícil. Por quê? Você muitas vezes está feliz com aquela vaga, é a oportunidade da sua vida, é a carreira que você desejou, é a empresa que você sempre quis trabalhar, ou a remuneração é atrativa. O que você faz? Você chega lá de uma maneira tão ansiosa, chega de uma maneira tão significativa, que isso fica evidente para quem está recrutando. Volto a repetir, lembre-se sempre que do outro lado há uma pessoa, e essa pessoa tem comportamentos, atitudes conforme o que ela teve na vida, conforme o caráter que ela construiu, conforme a forma com que ela se lida profissionalmente com os cenários. Ela pode ver isso de uma maneira normal, entender e se aquietar, falar, olha, não fique nervoso, não fique ansioso, porque eu entendo, fique calmo, eu preciso tirar o melhor de você. Ou essa pessoa pode simplesmente te eliminar, ou ela pode te provocar, e pode entender que você está ficando nervoso e começar a te cutucar, achar que você está mentindo. Então, qual é a melhor forma? Manter o equilíbrio emocional. Cada um de nós sabemos aquilo que conseguimos, que fazemos para conseguir chegar nesse equilíbrio. Cada um de nós sabe aquilo que nós criamos para poder ter uma paz, uma tranquilidade, manter a paciência. Por exemplo, eu já tive situações de fazer palestras para grandes públicos, mesmo sendo conhecedor do assunto, eu dar aquela travada inicial para entrar no palco e tudo mais. O que eu fiz? Eu fui para o banheiro, peguei o meu celular, coloquei uma música que eu gosto, ouvi essa música, e isso fez com que eu criasse bastante adrenalina, segurança, e eu pude voltar para o palco e fazer a melhor performance possível. Se você está indo para uma entrevista de emprego e está sentindo já no caminho que você está tenso, nervoso, escute a sua música, leia um livro, se for uma dinâmica de grupo ou tiver várias pessoas na sala, converse de assuntos profissionais, não vai bater papo da novela, nada disso. Converse de assuntos profissionais, coisas que você interage e faz com que quebre o gelo. Esse é um ponto determinante também para a entrevista, quebrar esse gelo. Vamos colocar uma situação assim. Se você é um vendedor, um representante, e você vai vender um produto na empresa do cliente, você não conhece o cliente. Quando você entra na sala e esse cliente, por exemplo, é um pouco mais frio, é um pouco mais introspectivo, e você precisa quebrar esse gelo, qual é a forma que você utiliza para poder quebrar esse gelo, por exemplo? Você começa a conversar de situações do ambiente. Você vê um quadro, tem algum tema que você conhece, um objeto, uma roupa da pessoa, enfim, você joga isso para que encontre afinidade. Aquilo que o PNL explica um pouco dentro do rapport, de você ter aquela conexão com a pessoa. Então, faça a mesma coisa na entrevista. Se você vê que não tem nada que você possa conectar no ambiente, fale trabalho, ou fale alguma coisa que você leu no site da empresa. Que bacana, eu conheço a sua empresa, ela obtém grandes resultados, ela tem um projeto social. Isso vai fazer com que vocês possam interagir e você automaticamente, sem que o recrutador ou a recrutadora perceba, você vai perder essa tensão e vai quebrar o gelo, porque você vai sentir um pouco mais de intimidade com a pessoa para poder falar. Então, é uma dica legal, guardem essa informação aí, porque ela é muito relevante. Pessoas que vão para a dinâmica de grupo, tem pessoas que travam e não conseguem falar. Quando houver cenário de dinâmica de grupo, participe. Geralmente o recrutador está vendo quem tem perfil de liderança, mesmo que o cargo não seja para liderança. Está vendo quem consegue liderar, quem consegue interagir, quem consegue fazer o trabalho em equipe acontecer. Então é muito importante ter esse tipo de participação. Vamos lá. Conhecer a empresa, determinante. Conforme eu disse para vocês, nem sempre o recrutador ou a recrutadora abre a empresa. Nem sempre aquela vaga que você recebe por e-mail, por algum site, pelo LinkedIn, está identificado qual é a empresa.
sempre que você puder, porque isso acontece de outra forma também, e você tem contato, sabe qual é a empresa, tem alguma referência da empresa ou do segmento, procure se informar. Entre no site da empresa, Google, redes sociais, vá atrás de informações. Isso vai lhe dar uma segurança importante, vai lhe dar argumentos para que você possa negociar com o recrutador ou com a recrutadora sobre a vaga em si. Aproveitando o gancho que eu estou falando para vocês aqui sobre negociar, algo que poucas pessoas entendem e fazem, principalmente em processo seletivo, é uma negociação. A empresa vai te contratar se você tiver o perfil da vaga, se você tiver as aptidões para o cargo, se você for qualificado dentro daquilo que ela espera, se você concordar e aceitar com a remuneração e com os benefícios que ela está te oferecendo. Por outro lado, e aí que está o ponto principal, muitas pessoas que estão participando do processo vão lá e sentem-se intimidadas, caladas, e só um lado, ou seja, só uma parte, sendo que é bilateral, se torna unilateral, e a pessoa que está recrutando faz a entrevista com você, e você não pergunta nada, você simplesmente vai aceitando. Não faça isso. É uma entrevista, pergunte sobre a empresa, pergunte a forma que a empresa trabalha. Se você não concorda com os números, pergunte de uma maneira gentil, de uma maneira educada, se isso é negociável. Pergunte se há um plano de carreira dentro da empresa, se essa empresa promove os funcionários por quanto tempo, quais são as necessidades para esse tipo de promoção. É possível e deve ser feito isso. Se o recrutador não der esse tipo de abertura, fale que isso é importante para você, mostre que você está interessado em entrar na empresa e que você gostaria e deseja saber aquelas informações. Isso até serve de argumento, pois você pode entrar na empresa, começar a trabalhar e daqui uma semana, 15 dias, 30 dias, enfim, você vê que é muito diferente daquilo que você acreditava. E aí você já começa, dentro do período de experiência, a ficar infeliz. Então, converse com o recrutador, pergunte, questione, abra totalmente o seu coração nesse diálogo. Faça um entendimento completo daquilo que você precisa saber da empresa, da mesma forma que é o recrutador. O recrutador está fazendo com você. Espero que isso fique bem claro. Tomem esse tipo de postura daqui por diante. O resultado é positivo, eu garanto. Muito bem, vamos lá. Identificando as competências e funções da vaga. Muito relevante, tem muito a ver com o que eu falei para vocês sobre a empresa. Há 50% de chances de você ter acesso ao nome da empresa na vaga, conforme eu falei. O restante pode ser que não tenha, mas as competências da vaga, o que a função exige, hoje chamado skill da vaga, tá lá. Você tem que saber. Se você não souber isso, você não tem como se candidatar à vaga, a empresa não tem como chamar as pessoas para se candidatarem àquela oportunidade. E à medida que você sabe disso, estude e coloque as informações do seu histórico profissional relevantes a isso. Então, como eu citei lá no início, eu estou contratando um analista contábil, por exemplo, e você tem experiências contábeis, mas você trabalhou muito mais como um fiscal. E aí você vai ficar falando sobre fiscal, vai colocar isso como um cenário relevante? Não, você pode colocar, tenho experiência no fiscal e posso agregar caso a empresa necessite. Em contrapartida, a área contábil, tenho domínio assim, assado, trabalhei em tal lugar, ou trabalhei por pouco tempo, enfim. Dê relevância ao que está na vaga, e é isso que interessa, é isso que vai fazer com que a entrevista aconteça, vai fazer com que você participe do processo seletivo. Hoje, como a quantidade de desempregados, infelizmente, no país é muito grande, a quantidade de pessoas autônomas ou profissionais liberais, enfim, existe uma concorrência muito maior. Então você tem que se destacar sendo um diferencial. E esse diferencial muitas vezes está nesse tipo de abordagem, na maneira com que você fala, com que você debate, com que você entende o contexto que a empresa precisa. O outro ponto muito relevante que eu dou de dica para vocês: tenha identificação com a empresa. Empresas que não estão atreladas a demitir, contratar, simplesmente porque acha que não serve, ou porque o gestor tem preguiça de treinar, ou porque há uma hierarquia ou uma cultura ruim dentro da empresa. As empresas que levam a recrutamento e seleção e a gestão de pessoas a sério, esse tipo de empresa
quer hoje muitas pessoas que se identifiquem com a missão, visão e valores. Querem pessoas que se identifiquem com a cultura da empresa, com o comportamento pregado dentro do ambiente profissional. Você identificou o que é esse tipo de empresa? Procure ver com o que é compatível com você. Fale sobre isso. Informe essa situação ao recrutador. Coloque que você tem sim o perfil e que além das técnicas profissionais, competências, habilidades que você tem, você também se identifica com a forma que a empresa trabalha. É uma empresa humanizada, é uma empresa participativa, é uma empresa que trabalha com gestão e com procedimentos sustentáveis. Se identifique com isso, e isso vai fazer com que você tenha uma relação positiva com a empresa e certamente recrutadores corretos vão trazer você para a segunda etapa do processo seletivo. Muito bem, vamos lá. Entrevista é o seu primeiro contato visual? Eu fiz aqui um rápido apanhado aqui para que eu não saia do tema e possa fornecer para vocês aí muitas dicas legais, tá? Lembre-se disso, o seu primeiro contato visual. Muito importante, é o seu primeiro contato visual. Na live com a Priscila nós vamos falar muito sobre esse cenário das roupas, de como se colocar. Não é a situação perfeita, tem vários tipos de empresa, vários tipos de cultura, vários tipos de identificação com esse tipo de situação. Em contrapartida, procure ir o mais assertivo possível. O que eu quero dizer com o mais assertivo possível? Um esporte fino, uma roupa social, cause o primeiro impacto para quem está te recrutando, o primeiro impacto para quem vai conhecer você pela primeira vez, de uma maneira muito boa. E como é que eu faço isso? Me vestindo da melhor forma possível. Não vá com mulheres com vestido de festa, muito decotado, porque aí você pode causar desconforto se for uma mulher, você pode causar uma visão negativa se o homem é um pouco mais abusado. Homens, esqueçam, como eu já vi em entrevista de emprego, camisa de clube de futebol. Por favor, não façam isso. E mesmo camisetas, às vezes a pessoa vai com uma camiseta, coloca um sapato super bacana, um jeans bacana, uma calça que tenha um diferencial, mas vai com camiseta. Uma polo, talvez cabe legal. Mulheres, da mesma maneira, utilizem roupas adequadas, não vai com calça muito agarrada, blusa muito decotada, conforme eu falei. Tatuagens, por exemplo, eu amo tatuagem, tenho 25 tatuagens, tenho meu braço tatuado, amo. Porém, quando eu vou a um cliente novo, independente de eu conhecer o cenário dele ou não, eu vou com as mangas da minha blusa fechada. E aí? Qual o problema? Mas a pessoa tem que te contratar pelo aquilo que você é, pelo seu profissionalismo. Só que eu estou lidando com pessoas, e pessoas têm comportamentos heterogêneos e não homogêneos. Ou seja, nem sempre todas as pessoas vão pensar da forma que eu penso. Nem sempre todas as pessoas vão achar interessante contratar um profissional de recursos humanos tatuado. E eu tenho que respeitar e entender isso. À medida que eu estou dentro da empresa, já conheço a cultura da empresa, já conheço a forma com que trabalho, as pessoas conhecem o meu trabalho, se eu entender que é possível depois dobrar a manga da camisa, ou ir com uma camiseta, ou deixar isso à mostra, que não vai interferir em absolutamente nada, maravilha, aí eu faço. No primeiro impacto, eu vou da forma adequada, da forma correta. Por exemplo, se uma empresa contrata minha assessoria e minha consultoria, eu vou fazer uma reunião de negócios com o CEO da empresa, eu vou para o local, mesmo ele já tendo visto na internet fotos minhas, fotos do meu trabalho, ali com tatuagem, eu vou de terno e gravata e causo o melhor impacto possível. Por quê? Isso é necessário. Lembre-se, a primeira imagem é o que fica. Para quem assistia muito a série Suits, que é sensacional e dava muitas dicas profissionais, lembra que o Harvey Specter falava, imagem importa sim, e eu concordo 100%, imagem importa sim. Beto, mas isso não é correto, isso não precisa, isso não... Ok, temos a nossa individualidade, opa, engasgou aqui. Temos a nossa individualidade, a forma de pensar, porém, nem sempre todos são assim. E às vezes a pessoa que está te contratando do outro lado tem isso como um valor. E se ela tem como um valor, ela vai usar isso no processo seletivo. Tomar um pouquinho de água aqui, ó. Caneca Camp Gestão de Pessoas. Essa eu recomendo para vocês, hein? Muito bem. Passar para vocês aqui um pouco do treinamento. Deixa eu abrir minha apresentação de PowerPoint que eu utilizo nos treinamentos, onde a gente vai
galgando cada detalhe, falando de cada coisa. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês, tá bom? Tentar passar algum tipo de informação bem positiva aqui também. Muito bem, vamos lá. Importantíssimo, seja gentil, cumprimente as pessoas. Você foi numa agência de emprego, por exemplo. Você entrou na agência de emprego, a moça da recepção lhe atendeu, cumprimente, seja educado. Passou a moça da limpeza, cumprimente. Seja educado com as pessoas que estão no estabelecimento. Isso é muito importante. Tem muitos líderes, às vezes você não faz a entrevista só com o recrutador. Às vezes quem vai entrevistar você é o dono da empresa, é um gerente geral, é um CEO da empresa. E vocês já ouviram uma história, ela é um pouco antiga, mas eu creio que se perpetuou aí ao longo do tempo, porque ela é muito, né, muito atual, esse cenário. De uma situação ao qual uma pessoa entrou no elevador, isso chegou a sair na internet e tudo mais, entrou no elevador e começou a discutir com o assessorista, eu não me recordo dizer para vocês aí o motivo que causou isso, e foi super grosso com o assessorista, e no elevador estava exatamente a pessoa que ia entrevistá-lo. E ambos desceram no mesmo andar e foram para o mesmo local. A pessoa entrou na entrevista, a pessoa que trabalhava na empresa foi ao fundo, na hora da entrevista os dois se encontraram. E realmente foi uma situação muito constrangedora e muito chata. Né? Não recordo contar para vocês como é que acabou isso, se a pessoa foi contratada ou não, mas o que vale aqui para nós, a importância do que eu estou ressaltando aqui para vocês, é exatamente essa situação de ser educado com as pessoas. E não estou dizendo isso para que você seja educado simplesmente por ser. Seja educado porque é assim que nós devemos ser, ter empatia, respeitar as pessoas. Ok? Isso faz muito parte. Então, cuidado aí nas entrevistas de emprego da forma com que você trata as pessoas. Lembre-se que somos seres humanos e nós temos que respeitar a pessoa que estiver no menor cargo e a pessoa que está no maior cargo, e vice-versa. Essa relação é mútua. Muito bem, muito bem. Chicletes, balas e cigarros. Cuidado, não entre em entrevista mascando chiclete, balas. Você fuma, controle um pouco a sua ansiedade. Por favor, evite entrar na entrevista com aquele cheiro de cigarro na roupa, na boca. Infelizmente, esse cheiro forte da fumaça, com a nicotina e tudo, ele impregna na roupa. Muitas vezes isso é negativo. Então, tomem cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Há pessoas, há recrutadores que podem sim te eliminar por esse tipo de situação. E ainda há um outro ponto relevante. Ter a percepção ou deduzir que você pode sair toda hora para fumar, e você vai deixar o ambiente de trabalho, e isso vai afetar diretamente aquilo que a empresa espera de você, que é a produtividade e o resultado. Bom, comportamento no ambiente. Cuidado também. Acreditem, né? O pessoal que é da área de recursos humanos, que está participando, que vai depois ver esse vídeo, existem situações ao qual pessoas levam um colega, um amigo, uma amiga para entrevista de emprego. E essa pessoa fica no ambiente. Eu já vi em situações de agência de emprego, por exemplo, as duas pessoas sentadas junto, rindo, olhando no celular. Lembre-se, foco. Você foi para o local para fazer uma entrevista de emprego. Você foi para buscar um objetivo maior em sua carreira. Então, vá sozinho. Poxa, mas eu não tenho condições, eu precisava levar aquela pessoa, não tinha outra forma. Tudo bem, então vá com ela até a entrada do local, peça para a pessoa aguardar lá fora, suba sozinho, centralize-se naquilo que você vai fazer, passe a melhor imagem possível. Isso é muito relevante e faz muita diferença para você, tá bom? Então aqui tem mais algumas dicas que a gente pode passar nesse resumão para vocês. Falamos um pouco sobre roupa. Volto a repetir, não percam a live que eu vou ter com a Priscila Liberati. Vai ser muito legal. Nós vamos entrar a fundo nesse tipo de orientação sobre roupa no ambiente de trabalho. Isso serve para entrevista de emprego, reuniões de negócios. Serve muito para você que está aí participando de processo seletivo em empresas familiares, empresas mais antigas e conservadoras. Vai ser muito legal essa conversa. Bom, pontos determinantes, tá? A sua carreira e o seu currículo profissional são, na verdade, o seu legado. É o seu legado profissional que vai estar lá. Se você entrou na empresa, se você passou das etapas de entrevista, de teste, já teve a entrevista com o seu gestor maior, faça acontecer de uma maneira correta. O meu gestor não trabalha corretamente, ele não é. Eu entrei na empresa e me decepcionei, não é uma pessoa correta. Tente conversar,
de forma transparente. Explique o que você está passando, explique o que está acontecendo. Cuidado, porque se você fica saindo de uma empresa, entra na outra, eu não gostei disso, vai para outra, eu não gostei daquilo, vai para outra. Lembre-se, na vida de sociedade, seja na pessoal ou profissional, você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. Você vai encontrar pessoas ao qual você vai ter que lidar e conviver com situações que você não concorda. E o ambiente de trabalho é a principal delas. Então é muito relevante que você participe de tudo o que acontece, tente interagir com as pessoas, tente se dar bem com as pessoas. Você não precisa amar os princípios dela, mas enquanto você está dentro da empresa, faça um trabalho em equipe para que seja o melhor possível. Por quê? Onde eu quero chegar nisso, sendo que a gente está falando de entrevista de emprego? O seu currículo vai começar a ficar extenso à medida que você vai envelhecendo, se você começou a sair de uma empresa e foi para outra, que esse tempo de duração, por exemplo, seja de 5 anos, 6 anos, ou seja um tempo mais sustentável, Não aqueles períodos de 5 meses, 6 meses, 7 meses. Para quem está lendo, para quem está te recrutando, certamente vai ter uma dúvida muito grande se você realmente vai ser um profissional que vai entrar na empresa e vai ficar por lá. Isso é certeza. Tá? Vários profissionais de RH que observam muitas vezes a pessoa tendo 30 anos, já passou por 10 empresas, opa, não vou chamar. Ele vai entrar aqui e vai dar problema também. Se atente muito com isso, tá bom? Responsabilidade. A entrevista está agendada para você às 10 da manhã. Procure chegar 15 minutos antes. Não precisa demonstrar ansiedade, que se está marcado às 10, você chegar às 9. Também não vai chegar às 10h05, 10h10, 10h15. Se por um acaso aconteceu um grande problema no caminho, você teve algum problema no trânsito, enfim, algo que foi muito relevante, telefone do local que você estiver para a pessoa, explique que você vai atrasar porque aconteceu isso. Não simplesmente atrase. Mas eu não tenho contato da pessoa, como eu falar? Bom, se a pessoa agendou uma entrevista com você, o mínimo que você pode fazer é pedir o contato dessa pessoa. Pega o WhatsApp, pega o telefone para que você possa se comunicar. Vamos supor que você anotou o número errado e você chega no endereço para a entrevista, no horário certo, tudo, e não consegue localizar a empresa. Então é bom que você tenha o contato da pessoa. Então, para esse tipo de situação, não atrase. Nem que seja 5 minutos, não atrase. Seja pontual. Se acontecer alguma coisa, conforme eu disse, algo extraordinário, entre em contato com o recrutador e avise. Atitudes de respeito com liderança, colegas, gestão. Sabemos novamente que trabalhamos aí com o ser humano, trabalhamos com líderes que são democráticos, participativos, humanizados, como há líderes que são autoritários, que atrapalham, que sabotam, enfim, que fazem todo tipo de dificuldade. Se você está na entrevista de emprego, não torne isso público, ou seja, não comente com o recrutador que você está saindo da empresa ou que você saiu da empresa devido a esse problema. Eu não me dou bem, ele é um gestor canalha, é ruim, não faça isso. Simplesmente coloque que você está em busca de uma nova oportunidade, que você deseja sair para um lugar que lhe dê oportunidades de carreira, de crescimento. Se o recrutador insistir ou chegar num aspecto ao qual você tenha realmente que abrir com mais profundidade o motivo da sua saída ou o que aconteceu, tente ser de uma maneira sucinta, explicar o motivo. Não vá direto na ferida, não mostre a sua raiva. Isso é desnecessário. É desnecessário para você e é desnecessário para o recrutador. Porque você pode ser julgado por uma situação ao qual você passou e só você sabe o que você sentiu. Então tente de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais gentil, passar para o recrutador aquilo que você vivenciou numa empresa e que te levou à saída. Tá? E procure sempre utilizar mais os aspectos profissionais. Evite aí citar aspectos pessoais, de relacionamento, porque realmente isso não... Nós sabemos que na prática é real, mas na verdade não cabe para uma entrevista de emprego. Enfim, e para nós finalizarmos esse resumão aqui, eu vou falar para vocês do comprometimento. Demonstre muito comprometimento, passe para o recrutador o quanto é importante para você trabalhar, o quanto é importante para você a atividade que você executa ou executará. Mostre o seu amor pelo trabalho que vai fazer. É
necessário que o recrutador perceba e sinta em você que aquela vaga, que aquela empresa tem a ver com o que você quer e é aquilo que você necessita. Não que seja uma ponte temporária, que você vai sair daqui a pouco, ou que você vai simplesmente cobrir porque está precisando de emprego. Mas que você tem identificação sim e que você vai oferecer o seu melhor, que você espera que a empresa te dê essa oportunidade, que dê espaço para que você possa trabalhar e apresentar o melhor possível que você tem a oferecer profissionalmente, e automaticamente que você está à disposição para que isso ocorra e que vocês sejam felizes para sempre dentro do ambiente profissional. Muito bem, como eu falei para vocês, eu estou fazendo um resumão, tá? Um resumão desse cenário. Eu tirei aqui várias partes das aulas e treinamentos que eu ofereço para empresas, para pessoas físicas, e estou oferecendo aqui gratuitamente para vocês essas dicas para poder ajudar. E foi muito pedido pelos meus seguidores, eu fiz perguntas ali, enquetes nos stories do Instagram, fiz também no Facebook, e as pessoas pediram exatamente esse tema. Então é uma satisfação poder ajudar, passar um pouco do conhecimento que nós temos, da vivência. Absorvam isso que eu passei para vocês, e aí vocês colocam da forma com que vocês são, da forma com que vocês agem nas determinadas situações. Não tentem me imitar, mas utilizem a ideia que eu forneci para vocês e façam a reflexão. Façam a reflexão do como vocês podem aplicar isso na maneira de vocês serem, como que vocês podem aplicar isso na maneira de falar, de se apresentar. Isso sim é relevante. E um ponto que me veio à lembrança aqui agora, e que eu acho que vale dar uma dica para vocês também. Poxa, o recrutador ficou de dar o retorno e não aconteceu. Isso é muito comum. Infelizmente, alguns colegas de profissão não dão feedback, não dão retorno. E isso é errado. Eu sempre comento nos meus vídeos no YouTube ou mesmo aqui dentro do Instagram que deve haver feedback. Que seja um e-mail padrão, mas dê feedback. Forneça retorno. Dê a necessidade da informação, da expectativa que o candidato tem. Muitas vezes esse candidato ou essa candidata sai de um lugar longe em busca dessa vaga. Às vezes a pessoa tem o dinheiro contado, pode parecer absurdo, mas é verdade, ela tem o dinheiro contado, e ela vai para a oportunidade, tenta se empenhar, tenta fazer o melhor e não tem retorno. E o pior é ouvir, às vezes, os colegas de profissão, outros profissionais de RH, falando claramente assim, não, a gente vai dar uma resposta para você tal dia. Essa resposta nunca vem. Deem um retorno, deem um feedback, e você, que é candidato, entre em contato com a empresa se não teve o retorno. Qual foi a resposta? Vai ser para quinta-feira agora? Ok, aguarde. Também não seja ansioso ficar incomodando a pessoa. Mas não teve o retorno na quinta? Entre em contato na sexta, pergunte, olha, eu estou participando do processo, está aberto ainda? E a pessoa deve te dar uma resposta, deve te dar um retorno, seja positivo ou negativo. Então é válido sim, tá? Tem colegas de profissão que acham que não deve ligar. Eu acho que você tem que ligar sim. Você deve ligar. E eu quero, por exemplo, quando eu faço processo seletivo, eu dou o feedback. Se em algum momento eu esquecer, eu peço para as pessoas, liguem. Se em algum momento eu errar e não passar, liguem para mim. Mandem um e-mail. Eu tenho obrigação e responsabilidade de dar um retorno para vocês. Principalmente quando eu prometo isso. Então, esse é o cenário geral, tá? Eu espero ter ajudado, ter dado dicas legais a vocês, passado informações positivas. Eu volto a pedir desculpa para vocês no começo, que era para ter sido feita essa aula pelo YouTube, tivemos um problema com a câmera. Eu estou transmitindo para vocês aqui pelo meu celular, para que não deixassem vocês aí sem o conteúdo que eu prometi passar para hoje. Muito agradecido mesmo pela compreensão e por quem pôde participar, estar aqui na live. Reitero que eu não ia deixar essa aula gravada, mas em virtude de tudo que aconteceu, da dificuldade, dos improvisos que eu tive que fazer para poder chegar aqui e atender vocês, eu vou deixar sim a aula gravada e espero que esse conteúdo possa ajudar muita gente. E para quem quiser esse curso completo, entre em contato comigo, nós verificamos aí a possibilidade, o atendimento em território nacional. Nesse momento de pandemia podemos fazer online, respeitando aí os protocolos de segurança para empresas que quiserem algumas dicas ou mentoria para RH, podemos fazer também respeitando todos os protocolos e seguindo uma forma aí que seja positiva para ambos, e passamos esse treinamento. Para quem gosta do nosso trabalho, eu agradeço. Para quem não gosta, eu agradeço também, porque nos fortifica a ficar melhor, a poder gerar mais
conteúdo para vocês e passe a enxergar com outros olhos. Quem sabe você pode achar alguma coisa interessante aqui, porque todo o nosso trabalho, todo o nosso conteúdo fala sobre comportamento humano, sobre liderança, sobre recursos humanos estratégico. Não é departamento pessoal, é RH estratégico, e eu procuro falar direto para vocês, com as mesmas dificuldades e imperfeições que vocês têm, com os mesmos pontos positivos que vocês têm. Eu também tenho imperfeições, tenho dificuldades, tenho pontos positivos. Então, ou seja, é uma gestão de pessoas para pessoas. Conheça meu trabalho, canal do YouTube Beto Camp, pelo Instagram, @beto.camp, @camp gestão de pessoas e @adotar filhos e comportamentos. Pelo Facebook, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. Pelo LinkedIn, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. E o nosso site, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Atendimento para pessoas físicas, pessoas jurídicas, para todo mundo que estiver precisando de uma orientação, de uma assessoria ou de uma consultoria em gestão de pessoas. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos, grato pela participação e atenção e disponibilidade de tempo. Forte abraço, ótima noite.